Olha só, estamos aqui no Blindando Mentes e você vai estudar um pouquinho mais de Platão comigo agora. Nós já estávamos falando a respeito de Platão, da filosofia platônica, eu falei sobre alguns conceitos importantes no nosso último vídeo, que era o Filosofia Platônica, o Platão e Filosofia, parte 1. Vou trabalhar agora outros conceitos importantes nessa nossa parte 2, tá? Na realidade, eu vou tentar explicar para você agora um conceito muitíssimo importante para a concepção platônica, que é a de mundo das ideias. Eu falei por alto a respeito do mundo das ideias e agora eu vou tentar entrar em pormenores. Vou trabalhar com detalhes aqui dentro disso, certo? Bem, para Platão, existe uma divisão muito clara entre mundo sensível e mundo inteligível. Mundo sensível é o mundo dos sentidos, é aquele que você vai sentir. Então, aqui, ó, quando eu disser para você mundo sensível, você vai pensar em mundo dos sentidos, tá? Para Platão, tá? O nosso amigo lá, o Aristóteles, para Platão, o mundo dos sentidos é um mundo mimético, ele imita, mas ele imita de uma maneira muito sem vergonha, de uma maneira muito safada as ideias plenas e perfeitas que fazem parte do mundo inteligível, o mundo das ideias. Jogando aqui para você inteligível, você vai lembrar de intelligere, talvez inteligir, interpretar. Nós estamos falando aqui de ideias. Lembre-se de que não existe mais acento na palavra ideias, tá? Bem, então, para explicar isso para você, como é que eu posso, em um experimento simples, demonstrar para você a distinção entre o sensível e o inteligível, tá? Então, vamos imaginar, onde é que você está agora? Você está sentado no sofá da sua casa? Ou você está aí, em qualquer lugar que você esteja, beleza? Vamos lá, eu quero que você faça o seguinte, pegue a sua mão, tá? Pegue a sua mão e coloque sobre o sofá. Ou coloque sobre a mesa, tá beleza? Coloque a sua mão aí sobre a mesa. Joia? Aí, enquanto isso, eu quero que você procure em algum lugar qualquer coisa de metal, tá bom? Procure qualquer coisa de metal aí. Fechou? Encontrou? Agora o que é que você vai fazer? Você vai tirar a sua mão, tira a sua mão de cima da mesa e automaticamente vai lá e segure esse negócio de metal, coloque a sua mão sobre o metal. A pergunta que eu vou te fazer agora é: qual das duas superfícies está mais fria? Muito provavelmente, num experimento rápido como esse, você vai falar a de metal, é claro que ela está mais fria. Pois isso está errado, tá? Como assim está errado, Pablo? Eu senti aqui, ó, que está mais frio. Então, é justamente aí que você tem o seu aparato cognitivo dando um golpe em você. Por quê? Porque as duas superfícies estão naquilo que a gente chama de equilíbrio térmico. A menos que você tenha colocado sua mão dentro da geladeira, né, bestão? Tá? Eu tô falando das superfícies aí, próximas a você. Beleza? Elas estão em equilíbrio térmico, significa elas estão com a mesma temperatura. A diferença é que o metal tem um coeficiente, certo? Um coeficiente que vai remover, aliás, o coeficiente de equilíbrio térmico ali, ele remove calor do seu corpo com muito mais velocidade do que, por exemplo, o seu sofá, o material de que é feita a sua mesa, entende? Então, eu quero que você pense que o mundo dos sentidos funciona dessa forma. Outra pergunta, você que está me assistindo aí, você é daltônico? Tá? Você é daltônico? Se você responder sim, tá, qual é a cor da roupa que eu estou usando? Você vai responder uma coisa. Se a outra pessoa que estiver assistindo aí e não for daltônica, vai dizer que é outra cor. Por quê? Porque nós não podemos confiar plenamente nos nossos sentidos. Porque os nossos sentidos moldam a concepção que nós vamos ter da realidade, a nossa experiência, por isso a experiência sensível. O mundo sensível, para Platão, isso que nós tocamos, experienciamos, sentimos, o mundo sensível é uma espécie de cópia do mundo inteligível. O mundo inteligível é o mundo que contém as ideias, tá? As ideias perfeitas. E você conseguiria chegar às ideias por meio
da reflexão, aos conceitos perfeitos. Esse exemplo que eu trouxe para você é um exemplo extremamente simplista, tá? Extremamente simplista. E isso vai ser alvo de discussão quando nós entrarmos, por exemplo, na filosofia aristotélica. Por quê? Porque a filosofia aristotélica vai trazer uma outra parte mais voltada para o empirismo. Enquanto aqui nós temos uma parte voltada para o que seria o idealismo, o Aristóteles vai trazer algo mais voltado para a experiência. É claro que essas correntes vão se desenvolver ao longo dos séculos e muito haverá para se falar a esse respeito. Mas é fundamental que você entenda que quando nós falamos, sabe aquela expressão mais simples que eu digo, amor platônico? É aquele amor que não está no mundo sensível, está apenas no mundo inteligível. Quando eu amo uma pessoa, mas talvez aquela pessoa nem saiba desse amor. Isso aqui é uma tradução simplista dessa visão platônica. Por que Platão fala sobre isso? Porque para que ele consiga lidar com os conceitos do período antropológico da filosofia, ele precisava de uma justificativa que fosse além dos sentidos. Agora, nós estamos fazendo aqui uma crítica heurística, uma crítica das ferramentas filosóficas que Platão utilizava para estender a sua filosofia. Nós estamos pensando, estamos filosofando sobre a filosofia de Platão. Por que Platão precisava disso? Vamos lá. Coloque no seu recorte temporal. Platão discutia fundamentalmente as relações entre os homens. Correto? As relações entre os homens trazem problemas que são problemas imanentes. Ou seja, são problemas que existem porque o homem existe. Porque o homem se relaciona. Esses problemas são imanentes à humanidade. Correto? Como é que o Platão iria conseguir justificar a resolução ou a reflexão a respeito de questões tão complexas e tão profundas dessa natureza se ele não reputasse isso a algo externo ao homem? Pensou? Isso tinha que ser externo ao homem. Porque se assim não fosse, todas as respostas perfeitas, fundamentais, ele encontraria no mundo sensível. E isso cairia por terra. Por quê? Porque Platão discutia, vamos lembrar, estamos falando de Platão e Sócrates. Você tinha ali os filósofos físicos. Os físicos estavam preocupados com o quê? Com o mundo sensível. Platão não pode ficar na esteira do mundo sensível. Ele teve que caminhar para o mundo inteligível, correto? Para aí sim lidar com esses conceitos. Vamos lá, vamos pensar aqui, tá, a respeito de outros elementos importantes da filosofia platônica nesse aspecto de mundo inteligível. Como é que Platão justificaria, por exemplo, o conceito de bem? Certo? Como é que ele falaria sobre estética, sobre o belo? Mas não o belo do Soweto, tá? Aí até o Carlão pode jogar a cara do belo aqui, ó. Não é esse belo, o belo que é feio, tá? Ele tá falando do belo, o conceito pleno de belo. Como é que ele poderia falar sobre a plenitude da beleza, a plenitude do bem, a plenitude da justiça? Como é que ele conseguiria falar sobre isso se ele permanecesse no terreno do sensível? Afinal de contas, aquilo que é bom para mim é aquilo que é aprazível para mim. E aí nós ficaríamos no relativismo eterno. Não era isso que Platão pretendia. Perfeito? Então, por isso, ele precisava de um sistema filosófico que ultrapassasse o mundo sensível. E por isso, esse sistema filosófico do mundo das ideias, certo? Algumas obras de referência que você precisa ler para entender Platão com propriedade. Vamos pegar lá, você precisa ler A República. Lá ele vai falar sobre democracia, ele vai falar sobre o mito da caverna, tá? Que é importantíssimo. Você vai ter outra obra importantíssima, a Apologia de Sócrates. Nós temos Ion, que é sobre poesia, nós temos Górgias, nós temos o Banquete, nós temos uma obra fantástica de Platão que é Teeteto. É uma obra pouco comentada, você encontra gratuitamente na internet. Teeteto, que é sobre o conhecimento. Obra fantástica, obra fundamental para você compreender a filosofia platônica. Beleza?
Joia, mais uma aulinha que nós conseguimos resolver aqui. Se você curtiu, faz o seguinte, deixa o like maroto aqui no vídeo e faça sua inscrição, compartilhe o vídeo e avise todo mundo, porque aqui você tem conhecimento sem patifaria, sem desonestidade intelectual, filosofia para a filosofia. Um grande abraço e até a próxima. Força, guerreiro!